Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, estamos aqui com a Bíblia Sagrada. Hoje vamos iniciar uma linda jornada através do livro de Daniel, primeiro capítulo de Daniel, e dia a dia estudaremos um capítulo de Daniel, extraindo, lendo, fazendo uma breve explicação e fazendo também uma aplicação para o nosso coração. Esperamos ser bênção na sua vida, nessa jornada linda através da palavra de Deus, que é inerrante, infalível e toda suficiente. A palavra de Deus é a bússola do crente, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Então vamos que vamos, lendo agora Daniel capítulo 1, o texto sagrado nos diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como de nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a de Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer, água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não se acharam outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Capítulo 1, Daniel, 21 versículos para abençoar o nosso coração. Então, o título é Como Ser Fiel em um Mundo Hostil. Será que é possível sermos fiéis
ao Senhor, ao nosso Deus, ao Criador, mesmo vivendo em um mundo hostil ao Evangelho, à palavra, ao temor do Senhor? Nós temos visto aqui que sim, é possível. O capítulo 1 de Daniel se passa em um contexto de grandes crises e transições. Tenta imaginar a queda de Judá, que aconteceu por volta de 605 depois de Cristo. Nabucodonosor, o rei dos caldeus, dos babilônios, invade Jerusalém. E este aqui não é apenas um evento político, mas o cumprimento do juízo de Deus sobre a terra de Judá. E por causa da sua idolatria e por causa da sua infidelidade a Deus. Descrito no segundo capítulo de Reis, capítulo 24, 2 Reis 24, menciona sobre a idolatria e a infidelidade profetizada que viria sobre Judá, juízo de Deus. Então, vemos aqui o que a gente chama de cativeiro, ou cativeiro. Os melhores e mais brilhantes jovens da nação, incluindo Daniel e seus amigos, são levados então cativos, presos em grilhões, para a terra da Babilônia. Sua identidade, sua fé, seu futuro são desafiados nesse momento. Nós fazemos um paralelo aqui com a nossa atualidade, né? Assim como Daniel, nós vivemos em um cativeiro cultural. A nossa Babilônia é um mundo de valores contrários aos de Deus, que buscam nos conformar à sua maneira de pensar e de viver. A pergunta central desse primeiro capítulo de Daniel é: como é que nós podemos manter a nossa identidade em Deus em um ambiente hostil? E esse também é o tema da nossa ministração hoje. Primeira lição é os desafios da fé. As 4 estratégias do mundo para nos engolir, nos assimilar. Está no versículo 3 ao 7. Né? A Babilônia não usou apenas a força bruta, a violência, usou uma estratégia sofisticada para doutrinar e transformar os jovens hebreus em bons babilônicos. Primeiro foi um ataque à filosofia de vida, a casa de seu Deus, diz a Bíblia no versículo 4. Eles foram levados para aprender a ciência dos caldeus, uma mistura de astrologia com ocultismo e com filosofia pagã. O objetivo era substituir a visão de mundo, a cosmovisão, centrada em Deus, o Deus de Israel, por uma visão humanista e idólatra. Hoje, o mundo nos bombardeia com filosofias que colocam o homem no centro, o famoso humanismo, ou então os bens materiais, o materialismo, o relativismo. Não existem verdades absolutas, tudo é relativo, cada um anda na luz que tem, cada um pensa e faz o que quer. Tudo isso contrário à palavra de Deus. Humanismo, materialismo e relativismo. E o mundo hostil hoje tenta desconstruir a verdade absoluta da palavra de Deus ensinada aos nossos corações, ensinada pelos nossos pais, ensinada nas comunidades da fé, né? A igreja, ataque à filosofia de vida. E é interessante que também vemos a segunda estratégia que o diabo e o mundo usa contra nós, assim como usou contra esses 4 jovens, que é o ataque à alimentação e às práticas pessoais. A porção diária das iguarias do rei, aqui no versículo 5. A comida era provavelmente oferecida aos ídolos e não seguia as leis dietéticas judaicas. Levítico 11 menciona sobre isso. Quais eram as restrições alimentares ao povo de Israel? Qual era o objetivo desse mundo hostil? Fazer com que violassem a lei de Deus em algo aparentemente trivial, criando assim um compromisso que levaria a transgressões ainda maiores contra Deus. Então, a aplicação aqui é que o mundo nos tenta com seus prazeres e costumes que podem fazer-nos negociar os nossos princípios e valores. O que parece muitas vezes apenas um hábito pode ser a porta de entrada para a corrupção da nossa fé. Tome cuidado com isso. Terceiro lugar, um ataque à nossa identidade. Mudança de nomes, no versículo 7. Daniel significa Deus é meu juiz. E se transformou em Beltesazar, que significa que Bel, um deus caldeu, proteja a sua vida. Ananias, que significa o Senhor é gracioso, foi transformado em Sadraque, que significa eu tenho medo de Deus. Misaque, que significa quem é como o Senhor, foi transformado em Mesaque, quem é como Acu, um deus também babilônico e pagão. Azarias, que significa o Senhor é meu auxílio,
se transformou em Abed-nego, significa servo de Nego ou Nabu, também um deus babilônico. Então, qual era o objetivo disso? Apagar a sua identidade como povo de Deus e substituí-la por uma identidade vinculada a deuses pagãos e à cultura babilônica. Aplicando para nós hoje, né, o mundo quer nos dar novos nomes, novas identidades. Sermos consumidores, né, seguidores, cidadãos global, é o famoso globalismo, qualquer coisa que nos faça esquecer que a nossa identidade principal é sermos filhos de Deus. Segundo pontinho que trazemos para você, a decisão da fé. Qual foi a decisão desses 4 jovens diante da hostilidade desse mundo contrário a Deus? A coragem de ser diferente. É o que Deus nos chama, a termos a coragem de sermos diferentes. Você vê isso do versículo 8 ao 16. Diante da pressão, Daniel não se rebela com violência, mas age com firmeza, sabedoria e graça. Vou repetir: firmeza, sabedoria e graça. Ele faz uma resolução interior. Daniel, no seu coração, diz o texto, resolveu. Está lá no versículo 8. A fidelidade começa com uma decisão interior, uma firme resolução no nosso coração, antes de qualquer ação exterior. Aplicando para nós hoje, né? Não esperamos a hora da tentação para decidir. A decisão de sermos fiéis deve ser tomada no nosso coração antes de qualquer tentação. Diante de Deus precisa ser tomada essa decisão e com antecedência. Precisamos ser homens e mulheres de valores e princípios cristãos. Depois ele tomou uma postura graciosa e sábia. Ele foi diante dos maiorais lá e rogou, diz a Bíblia no versículo 8. Daniel não fez um protesto arrogante, ele rogou ao chefe dos eunucos. Ele usou de diplomacia e respeito pela autoridade constituída ali pelo rei caldeu. Aplicando para nós hoje, podemos ser firmes nos nossos princípios, sem sermos grosseiros ou desrespeitosos. A sabedoria divina nos ensina a dosar convicção com graciosidade e cortesia. Terceiro lugar, vemos uma resposta alternativa aqui. Quando ele falou, né, o chefe dos eunucos, experimenta. Versículos 12 a 13, vemos aqui outra estratégia de Daniel. Daniel não apenas rejeitou a comida do rei, mas ele apresentou um plano melhor. Ele tinha convicção de que a obediência a Deus resultaria no favor do rei, no favor do chefe dos eunucos e uma bênção ainda maior. Aplicando para nós hoje, em vez de apenas nos opormos ao mundo, devemos mostrar que o modo de vida de Deus é superior ao que o mundo nos oferece. A fé não é apenas uma negação, mas uma afirmação de uma vida melhor em Deus. Vou repetir, isso é muito importante você guardar no seu coração. A fé não é apenas uma negação, mas uma afirmação de uma vida melhor em Deus e para Deus, para a glória de Deus. Aí logo em seguida, o agir de Deus na retaguarda. Quando a Bíblia diz, Deus fez com que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego caíssem em graça diante do chefe dos eunucos. A coragem de Daniel foi respaldada pela ação soberana, a intervenção divina que lhe granjeou amabilidade e simpatia diante do oficial de Nabucodonosor. Então, a aplicação para nós hoje, quando damos o primeiro passo na direção da obediência, do coração de Deus, da santificação, da consagração, Deus trabalha nos bastidores, preparando as pessoas e abrindo as portas que pareciam então fechadas. Quais são, terceiro pontinho, terceiro ensinamento, terceira lição, quais são os resultados da fé? É a recompensa pela fidelidade, que aparece nos versículos 17 ao 21, para fecharmos esse capítulo. Deus honra aqueles que o honram. Fala comigo, Deus honra aqueles que o honram. Então a fidelidade em segredo é recompensada publicamente. Vemos uma competência sobrenatural. Deus lhes deu, no versículo 17. A sabedoria, o conhecimento deles não vieram da Babilônia, mas vieram da fonte de toda a sabedoria, que era o Senhor. Eles eram 10 vezes melhores do que todos os outros. Aplicando para nós hoje, quando nos dedicamos a Deus, Ele nos dá competência que o mundo não pode explicar.
A nossa excelência no trabalho, nos estudos, na vida, deve ser um testemunho da fonte da nossa sabedoria, que é o Senhor. Logo em seguida, vemos saúde e aparência física. A melhor aparência, lá no versículo 15. A obediência às leis de Deus trouxe benefícios físicos invisíveis. Trouxe benefícios físicos visíveis. A fidelidade espiritual impacta toda a nossa vida, assim como aconteceu com esses 4 moços. A aplicação é que o estilo de vida de Deus é melhor para nós, em todos os seus aspectos, inclusive na aparência, assim como aconteceu com esses 4 jovens. E por último, vemos a longevidade e influência desses 4 moços, principalmente Daniel. A Bíblia diz: Daniel permaneceu, no versículo 21. Então Daniel sobreviveu a Nabucodonosor, a Belsazar, a Dario o Grande e a Ciro, o Medo-Persa. Toda a sua influência durou décadas. Por quê? Porque estava alicerçada em Deus. Então, aplicando para nós hoje, o sucesso do mundo é passageiro, mas a fidelidade a Deus constrói um legado que permanece. Nossa meta não é um sucesso momentâneo, mas uma vida de impacto duradouro para o reino de Deus e para a glória de Deus. Então, concluindo tudo que nós aprendemos, a história de Daniel, no capítulo 1 nos ensina que é possível vivermos num mundo hostil sem ser deste mundo contrário a Deus. Não podemos controlar o ambiente ao nosso redor, mas podemos, como Daniel, decidir no nosso coração não nos contaminarmos com as coisas contrárias a Deus. A chave não é o isolamento, mas a fidelidade inteligente e corajosa, apoiada pela ação divina e pela graça de Deus. Então, o desafio final aqui para nós é que, qual é a sua Babilônia? Será que é o seu trabalho, sua escola, sua família? Qual é a comida do rei que está tentando você negociar os seus princípios e valores? Então hoje, queridos, Deus te chama para fazer uma resolução firme no seu coração. Decida com a graça de Deus, ser fiel ao Senhor. Em um mundo hostil a Deus, a recompensa, como vimos na vida de Daniel, virá em nome de Jesus. Quais são os 3 pontinhos que nós vimos? Primeiro, os desafios da fé. As 4 estratégias do mundo para nos assimilar. Um ataque à filosofia de vida, um ataque à alimentação e às práticas pessoais, um ataque à identidade, à mudança de nomes. E todas essas estratégias, 3 estratégias, né? E, segundo pontinho, a decisão da fé, a coragem de ser diferente. Ele fez uma resolução interior, uma postura graciosa e sábia, uma proposta alternativa e viu o agir de Deus na retaguarda. E depois, terceiro pontinho, os resultados da fé, a recompensa da fidelidade. Vemos uma competência sobrenatural, vemos a saúde e a aparência física melhorada e vemos a longevidade e a influência que se perpetuou por décadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje vamos começar essa jornada linda, graças a Deus por isso. Continue conectado conosco. Hoje foi Daniel 1, amanhã Daniel 2 e assim por diante, dia a dia, vamos estudar juntos o livro de Daniel. Continue conosco nessa jornada linda. Compartilhe esse link com outras pessoas. Compartilhe através do seu store, das suas redes sociais, esse link, esse vídeo, para que cheguemos mais longe e alcancemos o máximo de coração possíveis com a sua ajuda. Você pode se tornar uma ponte de amor, uma ponte de edificação, de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Quero mandar um abraço para Patrícia Genovei, a nossa querida Paty, Amanda Cerce, a Márcia Balan, o Samor Móveis, nosso querido Eliender, todos os nossos queridos irmãos, a Silvana também, Toninato, que entrou aqui. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Vocês tenham um dia abençoado, cheio do Espírito Santo, cheio da graça e da glória do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, Zona 2, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Vem estar conosco. Toda terça-feira temos nosso Instituto Bíblico, Casa na Rocha, às 19h30. Vai ser bênção. Se você quer dar um plus na sua vida espiritual, crescer em conhecimento, graça, liderança, vida cristã, espiritualidade,
teologia, quer conhecer, quer dar um plus na tua vida, na tua caminhada com Deus, venha fazer parte do Instituto Bíblico Casa na Rocha, toda terça, 19h30. E no domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, nosso culto matinal, e às 19 horas, o culto da família. De segunda a quinta, também à noite, nós temos as nossas células, nossos grupos pequenos, nas casas dos irmãos. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, aquilo que Deus está fazendo, quer conhecer, quer participar, quer se engajar em alguma célula, em algum grupo familiar, liga para o nosso telefone, 44 30 56 59 32, Igreja Casa na Rocha, falar com a Betinha, nós vamos passar todas as informações da nossa célula. Se você também quer entrar no nosso grupo de WhatsApp, de devocionais, pregações, instruções, ensinamentos, as programações da igreja, coloca aí na descrição o seu nome completo, o seu DDD, o seu número de telefone. Nós vamos te adicionar ao grupo da igreja do WhatsApp e você vai receber em primeira mão todo o nosso material produzido em vídeo, em áudio, tudo aquilo que fazemos aqui para a glória de Deus, você vai receber no seu WhatsApp. Amém? Que Deus abençoe você, um ótimo dia. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, que coisa linda, aprendemos essas lições preciosas do primeiro capítulo de Daniel. Senhor, seja conosco nessa jornada maravilhosa, através da Tua palavra, ensina o nosso coração, nos ajude a sermos firmes nos nossos valores e princípios, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 4 grandes personagens da Bíblia Sagrada, que foram fiéis em um mundo hostil, em um mundo difícil, em meio a um cativeiro. O Senhor os libertou de dentro para fora, e ali foram, ó Deus, homens eficazes, homens excelentes, homens segundo o Teu coração. Pai, faz disso na nossa vida, pessoas, ó Deus, baseadas e bem fundamentadas, numa identidade de filhos de Deus, mesmo em um mundo hostil a Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a contarmos os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio diante do Senhor. Nos ajuda nessa jornada, através do livro de Daniel, revela o Teu coração e lições preciosas que possamos aplicar no nosso dia a dia e vivemos tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou para nós. Levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, aviva a Tua obra, manifesta o Teu poder e a Tua unção sobre os Teus filhos. Nós te pedimos essa graça, nos abençoe, nos vivifica, Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Beijão, louvado seja o nome do Senhor.